Maria diz que ele está maluco e diz que jamais venderá suas ações, alegando que ele está com medo dela, pois logo subirá e pegará a presidência novamente. Renato diz que ela não conseguirá absolutamente nada com 15%, dizendo estar totalmente enganada e que não conseguirá comprar uma ação. Ele também cita os péssimos negócios de Armênia, mas ela afirma que ele está contribuindo para tudo isso, alegando que armou um complô com o tal de Pedro. Ela diz que não se tem provas, mas que o poria na cadeia. Ela diz que pensou que ele só tinha ódio dela, mas agora vê que tem ódio do patrimônio inteiro e questiona o porquê de tudo isso. Ele pede que não seja ridícula e se retira. Maria diz que o plano dele é acabar com a do Carmo e questiona o porquê. Edu diz não saber, mas Guga pede que aceite o que está propondo. Edu diz que isso não tem sentido. Guga questiona se ele quer saber o que aconteceu na do Carmo e conta que Maria voltou para a do Carmo, ganhando ações de Caio. Edu fica feliz por ela não estar mais vendendo sucata. Ingrid diz que isso não está certo e pede que deixe Lena, Alaide e Neiva em paz. Armênia pede que deixe seus filhos em paz, pois faz os 3 de bobos, já que quis ficar com os 3, e a quer longe. Ingrid diz que não concorda com essa corrida maluca, mas Armênia diz ser por causa dela e que fechará o La Bodeguita, e se retira. Guida diz que não há problemas de elas conversarem ali e confessa que teve um caso com Renato. Maria pede desculpas e explica o porquê dessas perguntas acerca de Renato. Ela promete ajudar. Renato relembra as palavras de Maria. Ele relembra o dia em que conheceu Onofre na jogatina. Ele fala com o recepcionista, contando que veio do Rio de Janeiro e que quer conhecer Onofre. O recepcionista o mostra. Renato pede que arranje para que ele se sente naquela mesa e o paga. O balconista vai até a mesa. Renato diz que ainda não perdeu. Adriana pede que vá embora, pois não há nada para lembrar. Caio relembra a primeira vez que ficaram juntos ali e questiona como pôde esquecer de tudo o que já viveram. Ela afirma que os bons tempos não voltam mais. Ele confirma que ela vivia procurando confusão. Ela diz que mudou de vida e que agora é uma nova mulher. Também diz que nunca esquecerá como o conheceu no banheiro da sucata. Eles se lembram da cena do bolo. Também relembram a confraternização. Ele se aproxima. Ela se afasta. Ela relembra da ilha deserta. Também lembra do carrinho de golfe. Ele relembra do avião desgovernado. Ela diz serem bons tempos. Caio diz que eram felizes e não sabiam. Ela concorda. Ela diz que Maneco não tem culpa de nada, mas Caio diz que ele ficará com a única mulher que o interessa. Adriana diz que o esparadrapo dos óculos dele lhe dá charme. Ele conta que sempre falha com outras mulheres e afirma que é ótimo ficar junto dela. Ela diz ser uma pena ter acabado. Eles se agarram e caem no sofá. Maneco diz que Adriana não antecipará o casamento. Laurinha diz estar pensando na felicidade de todos e alega que Adriana pode desmanchar tudo para afrontá-la, e isso não cairia bem. Maneco diz que é capaz de seu pai ter um troço caso isso aconteça. A madame diz que ele é perfeito para sua filha. Jonas relembra que a audiência está marcada para as 3 horas. Laurinha explica a situação da queixa para Maneco, e ele diz que terá uma boa conversa com Adriana, desejando-lhe sorte na audiência. Lena conta que estão atrasadas. Alaide diz que pegarão um táxi, mas a mãe diz que será caro. Lena diz que não podem contar com a sorte, e Alaide perde o colégio. Ingrid dá graças por elas terem chegado. Alaide conta que estão atrasadas para a Justiça do Trabalho. Lena diz que precisa se arrumar um pouco. Alaide pede que se arrume para não sair com cara de empregada. Ingrid diz que se atirará no rio Tietê se o La Bodeguita for fechado por sua causa. Nissinha acha ótima a antecipação do casamento, mas Maneco diz não querer casar. Ela diz não querer ser a outra de um homem solteiro. Ele se irrita, mas começa a ser seduzido por ela. Ela diz que não tem vergonha na cara. Ela súplica para que case o mais rápido possível. Guida conta tudo o que sabe para Maria. Também conta que só depois abriu os olhos em relação a ele, e Maria questiona se pode ser verdade que ele quer acabar com a empresa. Guida concorda que pode ser verdade, e Maria concorda com Mariana, alegando que deve haver algo por trás. Armênia diz que não quer Buzuzu ali. Maria diz que não estão fazendo isso e explica que estava precisando de uma mesa. Guida conta que a culpa é sua, e Máfia diz que ela está certíssima. Gerson se fascina ao ver Maria do Carmo. Guida e Armênia se retiram para que conversem.
Maria chama Armênia de engraçada. Gerson confirma que ela é louca para que se entendam. Edu diz que seus carros estão fora do páreo agora que Maria do Carmo voltou, simplesmente por serem deles e por tudo que fez de ruim para ela. Guga diz que tudo já passou, mas Edu diz não ser bem assim, alegando que Maria se reerguerá rapidamente, sendo uma pena que não estejam juntos num momento como esse. Edu diz que ele não conseguirá nada, mesmo tentando. Adriana diz que estava morrendo de saudades disso. Caio diz que ela é a maior do mundo, em todos os sentidos. A campainha toca no exato momento. Adriana questiona quem é, e Maneco responde. Adriana pede um momento. Caio questiona o que fará. Maneco se irrita. O professor questiona onde se esconderá e foge. Maneco reclama pela demora. Ela diz que estava organizando a casa. Ele diz estar precisando conversar com ela. Caio vê tudo. Maneco diz que ela está esquisita. Ingrid não quer corrida de motos. Geraldo diz que farão de uma maneira ou de outra. Gino questiona como ela sabe, e Ingrid conta que foi Armênia. Geraldo diz que sua mãe não atrapalhará isso e afirma que Ingrid deve escolher um dos dois agora para que não façam a corrida. Ela se desespera. Alaide e Lena chegam ao tribunal. Lena pede desculpas pela demora. O juiz pede que se sentem. Lena cumprimenta Laurinha, mas fica no vácuo. O juiz cita o caso. Laurinha diz que sempre ajudou as duas, e que sempre foram tratadas como pessoas da família e sempre receberam o salário em dia, não sabendo o porquê desse processo. Alaide diz estar ótima e que só sairá dali morta. O juiz pede que façam silêncio. Laurinha diz que elas sempre tiveram benefícios e regalias, contando dos jantares e festas. Também diz que foi uma amiga, não só uma patroa. Ingrid diz que não pode escolher dessa forma e pede que esperem. Ela diz que está tudo acabado e que não escolherá nenhum dos três. Gino não entende. Geraldo diz que ela desistiu, mas eles não desistiram da corrida. Ela pede que não façam isso, mas não é ouvida. Isabel fica com pena de Laurinha. Jonas diz que Laurinha merece tudo o que está passando, pois nunca respeitou Lena e Alaide. Isabel questiona de onde ele conhece Caio. Ele questiona o porquê dessa curiosidade. Ela conta que ele ligou, mas que não era nada importante, e relembra que ele é meio gago. Ela questiona se são muito amigos. Ele questiona o que quer saber e diz para atender o telefone. O detetive liga, e ele questiona quem é Lourival Freitas. Maneco diz que não há motivos para atrasar o casamento. Ela diz que sabe, mas tem que pensar antes. Ele questiona no que ela pensará, e ela diz que já está com tudo engatilhado para o show e não pode desmanchar tudo. Maneco diz que pode conversar com seu pai para que assim continue com o teatro mesmo depois de casada. Ele diz querer casar o mais rápido possível, dizendo que não dá mais para ficar longe dela. Caio exige que tire a mão dela, senão o baterá na cara. Adriana diz estar surpresa em vê-lo. Jonas questiona quem é Lourival Freitas. Ela exige que saia, pois não é obrigada a lhe dar satisfações. Ele escuta toda a conversa atrás da porta. Isabel acha a história interessante e confirma tudo. Ela o xinga de cachorro ordinário. Mariana cumprimenta Paula e pede que contem tudo sobre o que sabem de Renato quando o investigaram. Também diz já saber que se casou com um ordinário. Gerson conta que bebe álcool e relembra quando a raptou. Ela acha graça de tudo. Ele diz que queria separá-la de Edu. Ela afirma que deveria ter aceitado o rapto, pois assim não passaria por aquele horror de casamento, e também diz que aquele é o bar preferido de Edu. Edu chega e vê os pombinhos juntos. Guga vê também. Ele fica sem reação. Lena conta que passou a trabalhar de graça e que sua filha também não teve carteira assinada. Alaide passa mal, e o juiz autoriza que elas saiam. Alaide desmaia. Laurinha diz ser um carnaval. O juiz pede que o oficial busque um médico. Alaide não responde. O médico diz que ela está grávida. Lena e Laurinha ficam chocadas. O médico diz que deve estar com uns 3 meses. Alaide jura que não está grávida. O médico diz ser ginecologista, mas ela continua negando. Laurinha diz que ela não pode estar grávida e que deve estar encenando para comover o juiz, e a xinga. Ela retorna para a audiência. Lena questiona se isso é verdade, mas a filha pede que não falem sobre isso agora. Ramos diz que será algo desagradável, e Laurinha afirma que será uma tragédia. O juiz retorna,
e Alaide pede desculpas pela demora e agradece a consideração. Maria pede que pare com as carícias e tome o suco. Ela conta que está cheio de gente da do Carmo e não quer que fique com boatos. Edu diz querer ir embora, mas Guga insiste. Edu acaba derrubando a bandeja do garçom. Maria e Gerson veem a situação. Mariana afirma que jamais viria mando de seu marido e afirma que ela pode confirmar tanto com Jonas, Caio e Maria do Carmo, alegando que ele não a engana mais. Paula diz que ele é um criminoso e o chama de sem caráter. Mariana diz querer saber quem ele é e o porquê de agir dessa forma. A jornalista diz que pode ajudá-la e pede que espere terminar a matéria. Geraldo comenta como sua mãe prefere Gerson. Gino concorda com o irmão e questiona o porquê de ela ter vindo mais cedo para casa. Geraldo diz que ela queria deixar Gerson sozinho com Maria. Armênia grita por socorro, e Gino corre para socorrer. Geraldo diz ser atuação, mas Gino volta dizendo que sua mãe caiu no banheiro. Eles correm. Isabel se assusta com Jonas e debocha da pergunta, alegando que irá sair. Ele questiona quem é Lourival, mas ela continua se negando a dizer. Ele insiste, mas ela exige que a solte. Ele começa a seduzi-la, mas ela parte. Jonas chama por Odete e conta que sairá, pedindo que diga a Laurinha que foi fazer compras. Maneco exige uma explicação e o chama de velho. Caio se irrita, e Adriana aparta a briga, dizendo que basta que Caio explique o que estava fazendo ali, mas ela conta que Paula está recebendo aulas de Caio sobre o período paleolítico. O professor diz que não foi nada disso, mas Adriana questiona o que ele estava fazendo em seu apartamento. Ele conta que veio por causa dela. Ela afirma que não quer receber as traduções das conferências de Genebra. Ela diz a Maneco que o professor é bastante honesto. Ela diz a Caio que está bastante ocupada com seu futuro marido e pede que não se meta, dizendo que aceita o adiantamento do casamento, e se beijam. Eles partem. Caio diz que esse casamento não pode acontecer. Gerson pede para irem embora. Maria confirma que voltou para do Carmo, superando todas as adversidades. Edu diz ficar feliz. Gerson insiste para irem embora. Maria solta indiretas para Edu. Ele diz esperar que ela não encontre mais canalhas em sua vida, e ela concorda. Guga diz que queria falar com ela. Gerson continua agoniado, mas Maria pede que tenha paciência. Guga diz que conversarão com mais calma. Gerson se irrita, mas Maria o acalma. A conta chega, e Gerson faz questão de pagar, e eles partem. Edu deseja felicidades, e Guga diz que irá procurá-la. Edu diz não querer fazer negócios com ela, mas Guga diz que estão no mesmo barco. Edu cita 1000 defeitos para Gerson. Gerson diz não querer ela de conversinha com Edu e Guga. Ela deixa claro que são apenas amigos. Ele pede desculpas, e ela pede que não fique triste. Ela conta que gosta bastante dele e não quer discussões nem brigas, pois quer mudar sua vida. Gerson a chama para ir ao parque de diversões, e ela aceita. Ele diz que não queria brigar com ela, e ela o perdoa. Guida questiona o que ele quer e diz estar bem de pé. Renato assegura, dizendo que tem pensado muito nela e pede que fiquem numa boa. Ela diz que não dá para ficar nessa situação e tenta sair, mas ele começa a seduzi-la, alegando que sentirão mais prazer a cada momento. Ela tenta resistir, mas ele a beija. Ela exige que a deixe. Ele a solta, afirmando que ela o quer, pois o ama. Ele diz que ela é a mulher que mais o entende, mas ela exige que a deixe. Ele a põe na parede e começa a dizer que ela não presta e a chama de 1000 nomes, alegando que adora ser maltratada. Eles se beijam, mas ela o empurra, retirando-se. Ele canta vitória. Guida volta para sua mesa, relembrando as palavras de Renato. Armênia questiona o que foi. Guida questiona o que aconteceu com ela. Armênia conta que foi a praga da turca e que caiu no banheiro e quebrou o ombro. Guida a ajuda a se sentir confortável. Armênia diz que parece que ela tem muitos problemas, mas a secretária diz ser dor de cabeça. Ela diz que não pode voltar para Renato depois de tudo o que aconteceu. Paula conta que Renato é o maior suspeito de assassinar Manon, contando que Franklin era cúmplice de Renato. Mariana confirma tudo. A jornalista conta os mínimos detalhes, contando sobre Vicente, que Renato devia grana e o matou ribanceira abaixo. Mariana fica surpresa. Paula conta como soube de tudo através da reportagem de Jogo de Azar. Ela também conta sobre o sítio e que o caseiro confirmou tudo.
Mariana diz ser tudo diabólico. Paula diz que ele consegue ser extremamente cruel. Mariana questiona sobre a casa de jogos e que alguém deve saber de algo, e Paula acha o mesmo. Isabel cumprimenta Lourival, e ele diz que contou a mais pura verdade, contando que o carro está no nome dele, mostrando o endereço que consta no Detran, em Jundiaí. Também conta que esteve lá, numa propriedade magnífica e cheia de empregados, contando que a propriedade é de Jonas, sendo um milionário. Isabel xinga o mordomo de cachorro. Jonas chega e pede informações sobre Isabel. O porteiro diz não saber de nada e conta que o detetive fica no último andar. Jonas estranha. Isabel diz que ele deve continuar todas as investigações e pede todas as informações sobre a propriedade e o que Jonas tem ou deixa de ter. Também diz querer uma prova concreta de tudo isso, alegando que já sabe como ele conseguirá tudo isso. Mariana sugere irem à casa de jogos hoje à noite juntas. Paula topa a ideia, pois ama ser detetive. A jornalista esquece o cheque, mas a lunática diz que pagará e que lhe dará uma carona. Paula retira o dinheiro no banco, e elas confirmam tudo. Mariana diz que Renato não desconfiará de nada e a leva até o jornal. O juiz condena Laurinha a pagar juros e correção monetária sobre tudo o que deve a Lena e a Laíde. As duas se enchem de vida e comemoram. Laurinha está revoltadíssima. A Laíde diz que a perua pagará tudo. Ramos diz que ela deve pagar tudo. Laurinha as chama de ordinárias. Lena está feliz da vida. A Laíde mostra que não são escravas. Laurinha está estressadíssima, e a Laíde a põe no seu lugar. Lena diz que o importante é que ganharam, e Laurinha chama de gananciosas. Lena diz estar se sentindo bem melhor, e a Laíde diz que finalmente alguém deu razão a elas. Neiva comemora por elas ganharem. A Laíde e Lena especulam o quanto ganharão. Ingrid diz que não quer estragar o prazer, mas diz que Armênia fechará o La Bodeguita. Marcelo diz que não poderá continuar com o trato caso a Laíde esteja grávida, pois não apoia o aborto. Laurinha diz não querer um neto da empregadinha. Ramos diz que está indo longe demais, mas Laurinha diz estar irritadíssima após a decisão judicial, alegando que ele se arrependerá caso conte a verdade, afirmando que Rafael e a Laíde devem continuar sendo enganados. Renato diz que passou o dia inteiro pensando nela, com saudade das noites que passaram. Guida exige que suma dali. Ele afirma que ela o ama e gosta de como fazem na cama. Ela exige novamente que se retire, pois jamais voltará para ele. Maria questiona o que está acontecendo, mas Renato diz não ser nada do interesse dela. Guida diz que não quer voltar para Renato. Maria fica sem ação. A sucateira deixa claro que ela irá reagir para não voltar para o Crápula, alegando que será forte, afirmando ter certeza disso. Guida diz que ele sabe mexer com ela, mas ela pede que faça do ódio sua arma, alegando que Renato não merece mulher nenhuma. Guida diz que reagirá, e Maria diz gostar de vê-la assim. Maria está desconfiada, mas Guida diz que ela não será prejudicada. Maria pede que chamasse os acionistas, os que estão inseguros e brigados com Armênia e Renato. Guida diz que assim fará. Adriana está feliz e conta que o casamento será daqui a 15 dias. Paula se espanta. Maneco diz que não há motivos para atrasar. Paula avisa que ligaram 1000 vezes para ele em nome da tia Eunice. Ele saca tudo e afirma ser uma tia de Itapetininga. Adriana conta que continuará sendo bailarina mesmo após ser casada. Maneco conta que a tia Eunice quer vê-lo hoje à noite. Armênia conta que foi praga da turca. Gerson a consola. Ela diz estar preocupada, dizendo que Maria deveria estar ao seu lado. Gerson pede que dê um tempo, mas ela diz que está perdendo tempo e já deveria ter conquistado a portuguesa. Gerson conta como fará no parque de diversões, alegando que ganhará tudo. Armênia diz que isso é muito importante e tem medo de levar outra rasteira dos acionistas. Ela diz que precisa se tornar amiga de Maria do Carmo. Geraldo questiona o que o La Bodeguita tem a ver com eles. Ela confirma que fechará o restaurante se fizerem a corrida. Saldanha diz que isso não tem cabimento e é injusto. Neiva diz que só tem o contrato residencial e a locação foi de boca. Saldanha diz que não podem fechar, ainda mais agora com a freguesia formada. Neiva diz que estava desconfiada. Lena diz que Armênia não pode fazer isso. Alaide diz que ela é maluca. Lena confia em Ingrid. Alaide diz que Ingrid não deveria brigar com Armênia. Lena questiona o que ela está escondendo.
Alaide diz que esse assunto a deixa mal, mas Lena diz que a levará ao médico, pois não consegue dormir com essa dúvida. Alaide diz não precisar ir ao médico, pois a verdade é que está grávida. Lena questiona se é de Rafael, e ela confirma. Lena a entristece. Maria cumprimenta Guga, e ele diz não ter nada contra ela. Ele conta que sempre a admirou e pede um guaraná para ela. Guga conta que estão numa situação difícil depois de Gouveia, e Maria diz querer distância da fábrica de carros. Guga diz saber que estão sem estoque e sugere que venda os carros de Edu. Maria diz que lhe dá enjoo pensar naquele carro. Guga exemplifica a situação, alegando ser um bom negócio. Maneco o chama por Eunice. Caio afirma que não há Nicinha, alegando que ele está enganando Adriana e agora se verá com ela. Lena diz que não sairá dali, pois Alaide está grávida de Rafael e questiona como será se eles são mesmo irmãos.